This outbreak, and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. O Brasil registrou um aumento expressivo de diagnósticos de doenças mentais. 4 em cada 10 pessoas dizem que sentiram sintomas de ansiedade ou de depressão no último ano. Não há dúvidas que a pandemia gerou complicações na realidade de todos os indivíduos, inclusive na saúde mental deles. Por isso, decidimos trazer esse trabalho para vocês, compartilhando alguns dos relatórios das pessoas, mostrando quais foram os impactos desse período e como que elas trabalham com isso até hoje. Boa noite, tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Jéssica. Então, a gente queria te perguntar se você percebeu que sofreu algum impacto depois da pandemia no seu cotidiano, na sua rotina? Sofri, né? Acho complicado não sofrer, sendo que foi um período de tempo muito longo, afastado da maioria das pessoas, totalmente reclusa. Acho que tem um impacto tanto psicológico quanto físico também, né? E depois desse período, você procurou alguma ajuda profissional? Procurei. Hoje em dia eu faço terapia e eu acho que é uma coisa que me ajuda muito. Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é Kaique. Kaique, tudo bem? Posso te entrevistar para um trabalho? Pode. Então, deixa eu te perguntar, você acha que os impactos da pandemia do coronavírus até hoje são presentes na nossa sociedade? São um pouco. Muita gente teve a sua rotina perdida, né, como a minha, porque, por exemplo, antes da pandemia mesmo eu tinha muita coisa para fazer, muito trabalho, tanto da escola quanto ajudar outras coisas, mas depois da pandemia afetou bastante e eu perdi muita coisa também, né? Mas você acha que na parte psicológica você foi muito afetado também? Fui. Afetou porque muita gente ficou sozinha, teve muita crise de ansiedade no pessoal, então afetou por causa da solidão, mas atualmente a gente tem vários tipos de tratamento que vai poder ajudar alguém, então tendo isso, acho que vai melhorar a situação. Oi, boa noite. Boa noite. Posso fazer uma entrevista com você? Pode sim. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, o que você acha que mudou na sociedade depois da pandemia? A pandemia afetou muito a sociedade por conta economicamente, afetou não só o país, como o mundo inteiro. Psicologicamente afetou muitas pessoas e mudou a rotina de muita gente, foi uma mudança do nada. E muitas pessoas perderam emprego e tiveram que começar a trabalhar de casa ou dar um jeito de se virar. Oi, qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, deixa eu te perguntar, você acha que os impactos da pandemia do coronavírus até hoje estão presentes na nossa sociedade? Com certeza, ainda mais na questão econômica, né? A gente vê que a economia do Brasil hoje em dia ela foi bem impactada e a gente vê a diferença até hoje, a gente vê os impactos até hoje. E você acha que houve assim, complicações psicológicas para você durante a pandemia? Para mim não, porque o meu setor onde eu trabalho, né, não trabalho só com espetinho, mas outro setor que eu trabalho, não teve a paralisação. Mas a gente vê nos clientes que deixaram de vir até na agência bancária, né, onde eu trabalho. E aí a gente sentiu pelo terceiro, não por nós. E você acha que para quem teve essas complicações psicológicas e tudo mais, é válido procurar uma ajuda antes ou depois da pandemia? Com certeza, para evitar, né, certos tipos de problema psicológico e conseguir viver a vida. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Meu nome é Monique. Monique, você acha que durante o período da pandemia, tudo o que aconteceu trouxe impactos até hoje para a sociedade? Eu acho que sim, eu acho que a pandemia afetou muito a saúde mental e a rotina das pessoas e a maneira como elas se relacionam com outras pessoas. Para você, quais impactos você acha que mais gerou? Em mim, alterou muito o meu relacionamento comigo mesma. Durante a pandemia, eu desenvolvi ansiedade por não saber o que ia acontecer nos próximos meses. Isso me deixou muito angustiada. Então, com a pandemia, eu adquiri ansiedade. Você buscou alguma ajuda psicológica? Sim. Logo no início da pandemia, eu já comecei a fazer terapia e faço até hoje. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Qual é o seu nome? Vitor. Vitor, eu queria te perguntar se você acha que o período pós-pandemia afetou em algo na sua rotina, depois no seu cotidiano. Assim, eu trabalhava com eventos, né? Então isso foi diretamente afetou minha vida profissional. Eu tive que me remanejar, eu tive que passar só para pós-produção, que é em casa, home office, né? Então, assim, financeiramente foi muito prejudicial para mim. Sim. Passei por um período bem difícil. Acho que foi o grande, assim...
O grande impacto na minha vida foi esse. Em relação à sua saúde mental, você acha que teve alguma coisa prejudicial também ou não? É que assim, desde pequeno eu já tenho um síndrome do pânico, né? Que é um transtorno assim que é bem complicado em questões assim de doenças, né? De agravos, né? E a pandemia acabou me afetando muito, porque eu tinha muito medo, né? De acontecer alguma coisa. Na época eu morava em São Paulo e assim, São Paulo é uma cidade muito maior, muito mais gente. Então assim, eu fiquei meio com um pouco de receio de sair para os lugares. E depois desse período, você procurou alguma ajuda psicológica, profissional? Na verdade, eu já acompanhava, já tinha acompanhamento, mas assim, eu tive que fazer mais sessões, mais vezes, porque assim, realmente impactou mesmo no meu psicológico. Boa noite, qual é o seu nome? Renato Herbella. Deixa eu te perguntar, você acha que os efeitos da pandemia do coronavírus ainda estão presentes na nossa sociedade hoje em dia? Sim, não tenho dúvidas disso. Eu acho que a pandemia, os reflexos da pandemia ainda estão presentes e tem muita coisa que a gente ainda não mexeu e que precisa mexer, que envolve a pandemia também. E você acha que afetou psicologicamente muito as pessoas? Sem sombra de dúvidas, seja pelo aspecto do fique em casa, né, de todo mundo isolado, ou mesmo pela questão de fragilidade humana mesmo, né, de perdas de vidas e tudo mais. Eu acho que isso afetou a ansiedade da gente não saber como que seria o dia de amanhã, com relação a obrigações, contas, tudo isso acho que afetou muito a saúde mental de todos nós que fomos inseridos nessa loucura, né? E na sua opinião, seria válido procurar ajuda psicológica tanto na época da pandemia quanto depois? Independente da pandemia ou não, eu acho que a nossa sociedade está cada vez mais complexa. Eu acho que demandas psicológicas elas estão cada vez mais presentes e é fundamental você procurar esse apoio técnico para resolver essas questões também. Boa noite. Boa noite. Qual é seu nome? Lucas. Lucas, você acha que a pandemia trouxe algum impacto social para a nossa vida atualmente? Eu acho que pensando nas relações humanas entre pessoas, eu acho que a pandemia ela prejudicou extremamente as relações interpessoais. Então, nós não conseguimos mais viver entre a sociedade como nós vivíamos antes. E aí entra a questão da humanidade, empatia e respeito pelo próximo, né? Isso também ficou muito prejudicado. E você acha que a pandemia trouxe impactos psicológicos também à população? Com toda certeza. Eu acho que após a pandemia, a nossa sociedade ela mudou assim como um todo, tanto não só no direito, na área jurídica, como também em outras áreas da ciência. Então, acho que após a pandemia a gente precisou ressignificar muita coisa e precisou aprender a viver novamente. Você acha válido procurar ajuda psicológica, tanto durante o período da pandemia, tanto até hoje, com tudo que aconteceu? Eu acho que o apoio psicológico ele é essencial para todos nós, seres humanos, para se entender o outro. Então, acho que a pandemia, ela reforça essa ideia, essa necessidade e essa preocupação com o emocional, mas após ela, eu acho que também as pessoas elas precisam dar continuidade e ter esse tipo de apoio. Sou psicóloga faz 20 anos, meu nome é Danusa Mello, e todas as faixas etárias foram impactadas de alguma forma. Mas os adolescentes e os idosos se mostraram particularmente mais vulneráveis. Os adolescentes eles enfrentaram desafios relacionados ao isolamento social, à falta de rotina escolar e ao aumento da ansiedade. Já os idosos, além do medo da contaminação, né, que eles sofreram com a solidão e a dificuldade de acesso ao suporte emocional. As complicações principais psicológicas que tiveram durante e pós, né, a pandemia. Durante a pandemia nós observamos um aumento significativo da ansiedade, da depressão, do estresse, de transtornos do sono e abuso de substâncias. E após a pandemia, muitas pessoas continuam lidando com esse medo excessivo da doença, dificuldades de readaptação social, insegurança financeira, crises existenciais. Tiveram alguns efeitos residuais na pandemia, né, que continuam a afetar a sociedade. Sim, muitos indivíduos ainda apresentam sintomas de ansiedade e depressão, dificuldades de socialização e uma sensação prolongada de incerteza. Na sociedade, nós percebemos um impacto na saúde mental coletiva, com maior demanda por suporte, né, psicológico, além de mudanças nas relações de trabalho de educação. As dificuldades psicológicas encontradas
na realidade, né, da pós-pandemia são irreversíveis? Não necessariamente. O ser humano ele tem uma grande capacidade de adaptação e de superação. Com acompanhamento psicológico adequado e estratégias de enfrentamento, é possível sim ressignificar as experiências vividas e construir um bem-estar psicológico mais sólido. E como podemos abordar, né, e resolver os desafios de saúde mental que surgiram após a pandemia? É essencial promover acesso à psicoterapia, investir em educação emocional desde a infância, incentivar em redes de apoio. Além disso, a conscientização sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho, escolas e comunidade contribui, sim, para o enfrentamento mais efetivo. E por fim, quais são as principais estratégias, né, terapêuticas utilizadas para abordar a saúde mental em um contexto pós-pandêmico? A terapia cognitivo-comportamental, hoje utilizada por mim, eu acredito que tem sido a abordagem mais eficaz, ajudando os pacientes a identificarem, a modificarem seus padrões de comportamento, de pensamento disfuncionais. Além disso, técnicas de regulação emocional, o mindfulness, a reconstrução cognitiva, intervenções para gerenciamento de ansiedade e estresse têm sido amplamente utilizada para promover a adaptação e o bem-estar do ser humano. Oi, boa tarde. Qual é o seu nome? Lucas Otávio Neto Santos. Então, a gente está querendo fazer uma entrevista com você, perguntando se você acha que a pandemia causou algum dano psicológico nesse período que a gente passou. Sim, a gente vai ter aí ao longo de 2019, 2020, apesar de que os estudos mais recentes a partir de 2020 vão ser mais contundentes, mas então a gente vai ter muitos artigos, muitos estudos já publicados, não só clínicos, mas também em outras áreas de estudo, comprovando vários tipos de danos que foram causados pela pandemia, em função do enclausuramento, do distanciamento social exigido. Então, tem um livro também que fala da psicologia na pandemia, que ele foi publicado em 2019, antes da própria pandemia, porque já se acreditava, psicologicamente falando, que houveram outros eventos pandêmicos ou ainda endêmicos que causaram alguns danos psicológicos para as pessoas que passaram por esses eventos. Né? Sim. E como esses problemas psicológicos afetou no meio jurídico? Ok, bom, a primeira coisa que a gente precisa sempre ter em mente é que falar que a pandemia afetou a todos de forma indistinta é uma meia-verdade. Porque se a gente considerar como um evento global, sim, a partir de uma concepção puramente positivista, vamos colocar dessa forma, né? Porém, a gente precisa sempre lembrar que existem alguns campos da sociedade e alguns grupos sociais que foram muito mais afetados do que outros. Por exemplo, as crianças também foram muito afetadas no processo de desenvolvimento infantil, aquelas que estavam na primeira infância. Nós tivemos as pessoas que têm baixa renda. Sim. Nós vamos olhar para esses grupos vulnerabilizados socialmente que vão acabar sofrendo os mesmos efeitos, mas de uma forma muito mais contundente. Como que você acha que esses problemas podem ser resolvidos? Bom, não existe uma pílula mágica ou uma fórmula que vai dar certo. Existem tentativas e a gente pode olhar para exemplos em outros países que funcionam e que a gente pode tentar reproduzir fazendo as devidas adaptações. E o consenso científico que você tem colocado no campo da psicologia é sobretudo no sentido de que é necessário que haja um investimento em políticas públicas, em acesso à saúde, uma divulgação muito maior desses conteúdos, uma campanha de conscientização no sentido de que é importante que haja um devido cuidado com essas pessoas. Sim.